O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais uma edição do nosso Muito Mais Saúde, já nesse novo ano de 2016, e voltamos a falar dos nossos assuntos ligados à saúde, né? Na área da psicologia, da odontologia, da fisioterapia, da cirurgia, da obstetrícia, da ortopedia. Inclusive, na próxima semana nós vamos convidar, e vamos ver se é possível, um colega ou alguém que esteja trabalhando com essa prevenção à dengue e ao Zika vírus e essa febre terrível também por um outro vírus, que é o da chikungunya, para fazermos um programa sobre isso, que eu acho muito interessante, uma vez que na nossa cidade, segundo o nosso jornal A Voz da Serra, desta semana passada, uma das edições, se não me engano foi a edição de sexta ou de quinta-feira, se não me falha a memória, falando que já tínhamos 100 e tantos casos registrados de dengue, e como é difícil hoje ainda, não sei se nós já estamos fazendo essa testagem para identificar se você está com dengue ou com o Zika vírus, mas nós estamos entrando num ciclo extremamente preocupante. A nossa sorte é que temos aí em breve, mais uns 2 meses, o frio começa a chegar, isso inibe a proliferação do mosquito, vem a seca, né? E enquanto não chegar a vacina, vamos sofrendo com isso. E o problema grande nas grávidas, nas gestantes. Recomendo a todas as gestantes que ainda não tiveram essa recomendação, que usem um repelente, informem-se com o farmacêutico. Todas as farmácias são obrigadas a ter, ele vai lhe dizer aquele que você pode usar. E não deixem de usar roupas mais fechadas, mesmo no calor. Calça comprida, mangas compridas, blusas mais fechadas. Eu, essa semana, recebi no meu consultório várias grávidas absolutamente com uma roupinha de verão, que seria o normal, mas esquecendo que toda aquela área descoberta é um alvo potencial para que o mosquito coloque ali o seu veneno. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós recebemos aqui, tem um tempo, um mês por aí, o Dr. Rodrigo, nosso colega urologista, que agora está se dedicando à sexualidade masculina e ele está fazendo, inclusive, um curso em São Paulo. E vamos falar hoje um pouco mais, mas da sexualidade da mulher. Vamos receber aqui uma amiga nossa, que já esteve uma vez conosco, nos ajudando a falar sobre esse assunto, que é a doutora Dalva Brust, que está aqui ao meu lado. Dalva, boa noite, Dalva. Boa noite. É um prazer, Dalva, receber você aqui. Como eu estava conversando com a Dalva antes da gente iniciar o programa, a sexualidade sempre foi um problema delicado para se tratar, tanto para o homem quanto para a mulher, e mesmo hoje, onde a gente vê, né, Dalva, essa abertura da sexualidade, da opção sexual, de todo mundo tem a sua opção, mas mesmo assim ainda existem dificuldades. Então a Dalva hoje vai nos falar alguma coisa. Ô Dalva, você colocou como título do seu programa, lá com o Pádua, na técnica Triângulo do Prazer. Ele, inclusive, colocou ali na tela, lá está lá o Triângulo do Prazer. Isso. O que você quer dizer com isso? O que seria esse Triângulo do Prazer? É porque o que a gente observa em consultório é que as disfunções e os distúrbios sexuais e mesmo a relação sexual normal, sadia, proveitosa, ela está baseada nesses 3 temas. Desejo, né? na capacidade de ter desejo, na capacidade de realizar o desejo, na ansiedade, né? Que é um sentimento que impulsiona para o desejo, mas também
pode criar dificuldades na obtenção de orgasmo e nessas situações assim, e no orgasmo em si, que é onde você quer chegar, né? Pelo menos é aquilo que teoricamente se busca quando se busca um parceiro ou uma parceira sexual. Aí por isso é que eu escolhi, né? Porque daí você vai poder abordar qualquer tema, desde as disfunções até os distúrbios, porque todos eles estão, de alguma forma, ligados a essa base. Desejo, ansiedade e orgasmo. Na sua experiência, Dalva, você já trabalha com essa questão da sexualidade há muitos anos. Na sua experiência de consultório, a sua experiência clínica, o nível de problemas, de dificuldades na área da sexualidade é maior entre homens, entre mulheres, é grande entre adolescentes? Eu não sei qual é a sua experiência com adolescentes, com homens, com mulheres no tratamento, mas fala um pouquinho sobre isso. Em que grupo que você acha que existe mais problemas? Na pessoa mais idosa, na pessoa jovem, na mulher ou no homem? Realmente tem bastante tempo, né, de trabalho. Eu sou da primeira turma, mas por uma questão de ter engravidado no final do meu trabalho, né, foram 4 anos de pós-graduação, então eu acabei me formando com a segunda turma. E nós já estamos comemorando 30 anos. Nossa, de formado, quer dizer, uma experiência longa, né? É muita experiência. Então, a gente atende homens, mulheres, adolescentes, crianças, né, que passam por experiências... São encaminhadas, né? Precoces ou violência. E o que a gente observa é que os homens procuram mais o tratamento. Porque os homens... eles têm uma exigência de desempenho sexual que não dá para enrolar a parceira, né? Ou ele tem desempenho ou ele não tem desempenho. Então, ele procura mais, porque ele não pode suportar a dificuldade de não ter. A mulher, por sua vez, ela procura menos. Porque a mulher, ela não tem uma exigência erétil e tal. Então, ela consegue ainda levar uma relação sexual baseada, às vezes, numa certa dissimulação e tal, e vai empurrando a dificuldade. Hoje, atualmente, a mulher está mais exigente com o parceiro e com o próprio desempenho. Então, você vê isso acontecer melhor. Agora, o adolescente, ele está basicamente relacionado no fator ansiedade. Desejo ele tem muito, orgasmo tem com facilidade, mas o fator ansiedade acaba bloqueando. No adolescente, isso. Isso você diz no adolescente tanto masculino ou feminino? Quanto feminino. No masculino, você tem as expressões de ejaculação precoce, com muito mais frequência na adolescência, e o Rodrigo deve já ter colocado isso. Ele comentou, sim, comentou. Né? E a menina, né, ela tem aquela preocupação de ter uma resposta sexual padrão, de ser a gatona e tal, e aí o que acontece, não tem orgasmo. Isso a gente ouve muito em consultório, né? Quer dizer que existem problemas, na sua experiência, mas na literatura médica em geral a gente vê também isso. A área da sexualidade é uma área muito difícil de se lidar, porque ela tem muitos, vamos dizer assim, dependência de muitos canais, né? Tem muitos fatores, né? A gente vê, né? Sim, a gente que interferem, né? A gente vê o fator medicamentoso, o fator da idade, o fator social, o fator até religioso, cultural, né? Tudo isso mexe muito. Agora, em questão assim de público, você é mais procurada, pelo que você nos disse, pelo sexo masculino. Eles se preocupam mais com essa questão do desempenho. Né? E hoje você falou uma coisa realmente que a gente observa muito. A mulher está muito mais exigente em relação não só a ela, como ao seu parceiro. Né?
E isso cria uma ansiedade grande, né? Principalmente na jovem, né? Muito, muito. E a gente tem uma preocupação muito grande, e até coloquei aqui, porque a mídia, ela cria uma figura falsa, né, da mulher sexualmente, que atende sexualmente muito bem, do homem que atende sexualmente. Desempenho, Nossa. Né? Incrível. E isso faz com que as pessoas saiam um pouco da coisa que é básica na sexualidade, né? Porque o desempenho sexual, o sexo em si, a expressão sexual é apenas uma parcela de uma coisa muito mais importante dentro de um casal, que é a intimidade. O entendimento, né? O companheirismo, tudo isso, né? Porque se você perde a intimidade, não adianta você ter uma ereção de 1h30, não adianta você ter colocado silicone nos peitos, não adianta você ter feito malabarismos, não adianta você ter lido todas as revistas e ter todas as expressões de gemidos, não adianta nada. Nada, é verdade. Porque vai faltar o que é essencial, que é a confiança e o prazer de dar prazer. Porque quando você perde na relação o prazer de dar prazer ao outro, você perde o prazer por si mesmo. Fica uma coisa meio sem sentido, né? Fica, muito. Eu me lembro de um casal que eu atendi a senhora, né? Ela mais nova que o marido, 20 anos. Ela com 60 anos e ele com 80. Quando se conheceram para começarem a viver juntos, né? Ela tinha 50 e ele 70. Ela vinha de 2 casamentos com homens da mesma idade e me disse ela que nunca foi feliz. E então fomos fazer os exames, enfim, ela disse, olha, doutor, a parte sexual a gente já não tem uma vida sexual ativa pela idade do meu marido e porque ele usa alguns remédios, para ele é cardíaco, então a gente não tem como usar outros produtos para ele. Mas posso dizer uma coisa ao senhor, foi a época, está sendo a época mais feliz da minha vida com este companheiro, com esse amigo que eu tenho, que é tudo para mim, ele com 80 anos, eu fiquei achando aquilo muito bonito, né? Ele com 80 anos e ela com 60, estavam juntos há 10 anos, e ela disse isso que você falou, com os homens com quem eu fui casada de papel, casada de tudo, e não fui feliz, porque não havia intimidade, não havia amizade, havia sexo, mas era um sexo que não tinha, para mim, nenhum sentido. Eu fingia que tinha prazer, quer dizer, você vê que situação, né? Isso que você falou, não criou-se a intimidade entre o casal. Isso é uma situação muito delicada. Meus amigos, antes da gente voltar a falar com a Dalva, nos mostraram aqui, a gente tem 2 minutinhos ainda, mas para não iniciarmos, Dalva, um assunto novo e ter que interromper, eu vou pedir a eles que coloquem os anúncios no ar e depois a gente retorna aí com mais calma para falar o tempo do bloco. Até já, então. Estamos voltando aqui no segundo bloco do Muito Mais Saúde e conversando com a Dalva Brust, que é uma companheira, uma psicóloga que trabalha com sexualidade humana, mas ela lida muito no seu consultório, como ela mesma disse, o público masculino é um grande paciente, é um grande cliente, porque o homem, como ela disse, se preocupa mais com o desempenho. Antes da gente continuar a nossa conversa com a doutora Dalva, vamos ouvir aí o Momento Freelab. O Freelab traz hoje para você uma dica de saúde a respeito do colesterol, que é uma gordura que se encontra em nosso sangue. Quando em níveis normais, tem uma importante função na elaboração de hormônios e da vitamina D. Quando excessivamente elevado, é prejudicial à nossa saúde, provocando doenças cardiovasculares. Os principais fatores de risco para um colesterol elevado são o fator genético,
a obesidade, a falta de exercícios físicos e uma dieta inadequada. Os sintomas: não apresenta sintomas. As placas de gordura que se depositam nas artérias são silenciosas, levando muitas vezes o paciente a um surpreendente infarto, obstruções arteriais e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção é feita principalmente a partir de exercícios físicos e de uma dieta controlada. O Freelab, com a sua tradição de qualidade, oferece a você todos os exames necessários, não somente para o diagnóstico, como também para o acompanhamento dos tratamentos relacionados ao colesterol. Estamos de volta aí, meus amigos, conversando aqui eu e a doutora Dalva a respeito dessa questão. Eu estava comentando com a doutora Dalva que na conversa que fizemos aí com o doutor Rodrigo, que é urologista e agora está fazendo uma especialização em sexualidade humana, a Dalva comentou isso e eu liguei aqui os dois temas. Um número muito grande de rapazes estão fazendo uso desses estimulantes da ereção, que são indicados para homens com mais idade, para homens que têm diabetes, para homens que têm problemas circulatórios e que têm dificuldade de ereção por doenças e por outras coisas. Então, você tem no mercado farmacêutico uma quantidade grande, são 7, 8 produtos, para estimular e ajudar a ereção, para tratar a disfunção erétil. Então, eu estava comentando com a Dalva que o doutor Rodrigo disse que hoje muitos rapazes tomam esses produtos com medo de falhar. E aí, Dalva, cria um problema, cria uma dependência do remédio. Dependência principalmente psíquica. Psíquica, exatamente. Porque o que acontece? A ansiedade, ela é natural. Não é? Você quer agradar, você... Quer demonstrar uma coisa que às vezes não existe, mas... né? E o que a gente busca muito a satisfação sexual, então a gente busca mostrar para o nosso parceiro ou parceira que a gente é competente naquilo. Mas a ansiedade, ao mesmo tempo que ela é boa, porque ela te promove a busca, ela se torna nociva porque ela desperta o medo da competência, né? Ou melhor, o medo da incompetência. Né? Da incompetência, exato. E aí, o que acontece? O homem é normal, né, que ele tenha uma variação, né, na ereção dele, uma variação pequena, né? Uma perda, uma leve redução durante o ato sexual. Mas se ele está ansioso, se ele está inseguro, se ele está preocupado, aquela pequena perda que é natural, que vai ser, de novo, restabelecida, ele consegue fazer com que aquela perda vá aumentando, 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 a ereção acaba. E muitas vezes acaba depois que penetra. Quer dizer, ele busca tanto a penetração que ele não faz os carinhos devidos, ele não curte a pele, ele não curte estar junto, ele faz um sexo oral apreensivo. Você percebe que o sexo oral com um homem que está tranquilo é calmo, é displicente na descoberta do prazer, ele vai com calma. Tá. O homem ansioso, ele não faz um sexo oral tranquilo, ele suga com uma velocidade que tira a possibilidade de prazer da mulher. Então, e também exige para ele que seja um sexo também muito volumoso, né? Então, o que acontece? Essa perda da ereção acaba se tornando mais forte e é impossível a sexualidade depois. Ele vai ter ansiedade de penetrar e vai perder, e o orgasmo vai ficar no meio do caminho. Pode até falhar, né? Isso você está ligando isso com a questão da ansiedade. Isso. Né? Uma questão que se discute muito hoje é a questão, por exemplo, que são dois problemas sérios que afetam a sexualidade do homem, é a questão da ereção
Isso. E a questão da ejaculação precoce. Né? Você vê que são os dois problemas que você mais vê nos consultórios de urologia, que os colegas me dizem, eles procuram que estão ejaculando, mal começou uma relação, ejacula, fica desesperado, perde a paciência, perde o ânimo e fica com medo de acontecer e evita ter a relação. Isso. A ansiedade muitas vezes está por trás disso, né, Dalva? Muito. Um nível de ansiedade. Muito. E você vê que o adolescente, pela própria força física que ele tem, ele está no auge de tudo, né? Ele tem uma ereção maravilhosa, ele tem uma força maravilhosa, ele conquista maravilhosamente bem, ele não segura a ejaculação. Ele é muito rápido. Por causa dessa ansiedade. Muitas vezes, também pelo fator da idade, né? Porque você tem um acúmulo maior, mais rápido, né? A vesícula seminal fica com maior pressão, mas porque a ansiedade, o medo de não conseguir, tem que provar. Por quê? Porque hoje é comum ele ter aquela relação que é trivial, aquela relação ocasional, aquela relação que acontece em fim de festa. Mas ele sabe que aquela pessoa que está ficando com ele ficou com um amigo dele, ou vai ficar com um primo na outra semana e tal. Então ele tem aquela preocupação de mostrar competência, para que na hora que ela vai conversar com os outros, ela passe uma boa imagem dele. Existe essa preocupação. Muita, muito. O adolescente passa muito por isso. É tanto o menino quanto a menina. Porque tem essa liberdade sexual e essa liberdade de parceiro, essa variação de parceiros e parceiras faz com que eles cobrem de si um desempenho maior. E alguns até, a gente ouve dizer, usam drogas, estimulantes, meninas e rapazes, para tentar melhorar o desempenho sexual. Ou alguns até usam álcool como se fosse um estimulante, o que leva até a piorar o problema, né? Alguns percebem às vezes que quando bebem um pouco, ele demora um pouco mais para ejacular. Aí o que ele faz? Esse limite do pouco, ele perde, né? Perde. Tem aquela brincadeira antiga dos anos 60, que é um uísque antes e um cigarro depois. Né? Ele inverte tudo. Né? Ele usa o cigarro abundantemente, que é terrível para a depressão, né? Até alguns exames ele consegue mascarar, provocar... a nicotina é terrível, É um falso positivo, né? Então, o que ele faz? E bebe, 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 bebe. Aí quando chega no meio do negócio, ele já bebeu tanto que ele não vai conseguir, aí ele vai e começa a tomar estimulante. Ele usa de Red Bull, né, até o Viagra, Cialis, e ainda usa aqueles comprimidinhos que dizem assim, não, esse daqui é do Paraguai, mas é um genérico que faz o mesmo efeito. Olha, se você está comprando algo que não está disponível na farmácia, que não tem controle, que não tem bula, que está vindo no bolso do seu amigo... É extremamente perigoso, né? Até porque... E sem necessidade, porque todos esses produtos, todos esses medicamentos, eles têm uma indicação médica. Você não tem sentido tomar um remédio para dor de cabeça se você não está com dor de cabeça. Né? Não tem sentido você tomar um remédio para pressão alta se a sua pressão é normal. Então, não tem nenhum sentido um jovem que não tem problema de disfunção erétil tomar um medicamento para quem tem problema. Ele só vai criar uma situação difícil e corre até riscos, né? Riscos de morte. Juntam vários fatores, ele mais pode álcool, chegar num priaprismo. Pode ter vai problemas. Ser uma situação muito mais desconfortável, de dor, de tudo, vai botar a vida dele em risco. Exatamente. Né? Muitos jovens não sabem, mas eles têm algumas disfunções que envolvem, cardíacas, né? Que são cardíacas, e ele nunca precisou
Nunca teve necessidade de fazer exames e nunca fez também, né? Exato, porque ninguém sai aos 18, 19 anos, sai fazendo todos os exames preventivos do mundo, porque são carésimos. Você vê que é frequente morte súbita em atletas. Muito. O sujeito está jogando o futebol dele lá num fim de semana e até mesmo entre profissionais, pessoas que fazem exames médicos completos, no meio de uma partida de futebol, o atleta cai e morto. Né? Tanto é que nos campos hoje, nos estádios, é obrigatória a presença de médico, é obrigada vamos dizer assim, que se tenha um desfibrilador cardíaco para tentar voltar o batimento cardíaco. Quanto o atleta morrer, imagina um jovem que tem alguma disfunção cardíaca e não saiba, toma um remédio desse, toma álcool à vontade, ele pode morrer no meio de uma relação. E pior, né? Que ele vai dificultar ainda o socorro. É difícil, até se perceber o que houve, né? Uma morte em minutos você não tem como mais socorrer uma pessoa. Mas são coisas do momento. Eu fiquei impressionado, Dalva, com essa informação do colega Rodrigo, de que nas estatísticas já está bem definido que um grupo grande de jovens se tornou dependente. Aí, na consulta, é feita a seguinte pergunta: mas quando você não toma, a sua ereção é normal? Mas eu fico com medo dela falhar, então eu tomo, porque ele já tornou-se dependente. É como aquela pessoa... A gente tem disso direito. Tem demais, né? É como aquela pessoa que tem dificuldade social, então ela não consegue chegar numa reunião, enfim, onde tem muitas pessoas. Se ela é tímida, ela antes daquilo, ela toma uma dosezinha de uísque, de cachaça, uma batida, toma qualquer coisa que tenha álcool, que aí ela se libera um pouco. Mas acaba que, no fim, ela já não toma uma só, tem que tomar 2, 3, daí a pouco está uma pessoa dependente do álcool, né? E a gente tem, a cada dia, Norberto, a gente tem um volume maior de jovens prejudicados e a gente tem um volume muito grande de meninas tomando medicações também, achando que essas medicações vão fazer efeitos para elas. Que coisa, hein? E me preocupa muito porque hoje também você vê que elas bebem muito. É muito comum a gente ver mulheres, grupos de mulheres nas mesas de bar e lá tomando de tudo, de batida, uísque, cerveja, né? Coisa que você não via uns anos atrás. Porque o beber, né, socialmente falando, tem um limiar muito frágil, né? Onde que está o socialmente, onde que está o excesso? É difícil, porque o que é excesso para um não é excesso para outro. Então você vê muitas meninas hoje tendo grandes prejuízos, não só sexuais, mas sociais e tal. E também porque elas acabam misturando medicações ou acabam acrescentando medicações dentro das bebidas. Sim, a gente já ouviu falar nisso. E algumas dessas medicações liberam muito a sexualidade, como o GHB, né? Ele, que vendido nas boates, até orientam para que se coloque o G com hidrocor nas mãos, para que, no caso de haver algum problema, facilitar o socorro no hospital, né? De que você tomou aquela substância. Mas muita gente não põe por vergonha e medo. Eu chego em casa com isso, alguém vai ver, né? Mas a gente ouve isso sim, Dalva. Dá uma liberação e a pessoa passa a fazer sexo assim, escandalosamente, num lugar público. Não é nem pelo sexo, aquilo virou como se fosse uma rotina. Né? A gente ouve dizer também, Dalva, conversas que a gente às vezes ouve, de meninas e rapazes também, que fazem uso de testosterona, que é um hormônio masculino. Muitos fazem para aumentar a massa muscular, muitas meninas praticantes de atividade física que querem ficar com a musculatura mais desenvolvida, mas percebem que quando usam esse produto tem um estímulo sexual, ela tem um desejo maior, a sexualidade fica mais acesa. E aí passam a usar com frequência, causando gravíssimos danos
a saúde. Nos rapazes, então, você tem atrofia dos testículos, leva à impotência e outros problemas, né? E eles pensam sempre o contrário, né? Quanto mais testosterona eu vou tomar, melhor, mais viril eu vou ficar, mais forte eu vou ficar, meu pênis vai aumentar. Tudo um terrível contrário. engano, porque você não consegue melhorar a natureza. É muito difícil, porque a natureza levou milhões de anos para chegar onde chegou. E melhorar isso com produtos químicos, na maioria das vezes, é um desastre. É porque a gente brinca, né? Que o órgão sexual mais importante não está entre as pernas, mas entre as orelhas, né? O cérebro é o órgão sexual. Realmente é dali que vem o desejo, que vem a atenção para o corpo masculino, para o corpo feminino, né? Mas principalmente o desejo, o sexo, o órgão sexual, como você disse, é o cérebro, né? O cérebro é que motiva tudo. E é um jogo de hormônios muito delicado, né, Dalva? E não é tomando hormônio nem que você álcool, vai né? aumentar o tamanho do pênis ou diminuir, que é uma preocupação muito grande do adolescente. Isso não tem jeito. Né? Isso formou, está formado. Não tem como. O adolescente, nem com cirurgia. Né? O adolescente vem com essa proposta. Se eu tomar, eu vou aumentar, porque eu queria aumentar pelo menos uns 3 centímetros. Aí digo, olha, o que adianta, né, você... Não, pior é que não consegue, isso é mentira total, já provada. Né? O que adianta você tomar o hormônio, você se prejudicar, você favorecer uma disfunção... E não conseguir nada, não vai melhorar. Você se submeter a essas divulgações de cirurgias milagrosas. Se você não vai dar mais prazer a uma mulher porque tem 1 centímetro a mais. E inclusive essas cirurgias você vê que nem se fala mais, porque os conselhos fiscalizadores da profissão médica intimaram as pessoas que divulgavam isso a provar com casos realizados que isso era verdade, e não era, né? Eu lembro até de um congresso que tinha uma situação assim que foi apresentado um trabalho de aumento de pênis, né? Então era uma verdadeira assim parafernália. Tinha que colocar uma parte de metal, puxar, aprender a ficar não sei quantas horas com o pênis esticado e mais voltar. Isso foi apresentado... Uma absoluta empulhação, né? Uma mentira gigantesca. Nada. Meus Ninguém vai amigos, ser feliz com centímetros. Chegamos ao final desse segundo bloco. Depois do intervalo nós voltamos. Até já. Nós estamos aí voltando ao terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, conversando com a Dalva Brust, que é psicóloga e que lida no dia a dia, no seu consultório, com a questão da sexualidade. A Dalva atende meninas, mulheres adultas, jovens, homens mais velhos, né? E pelo que Dalva nos disse, o homem tem uma preocupação maior, porque a mulher, ela pode esconder o seu desempenho, ou seja, ela pode fingir que está tendo prazer, ela pode fingir um desempenho sexual que não há como o homem avaliar. Ela pode desempenhar o papel, ser uma atriz naquele momento. O homem não tem como fingir, ou ele tem uma ereção ou ele não tem. E isso cria para muitos homens uma situação difícil. Então hoje muitos homens buscam a colocação de próteses penianas, como disse o nosso colega Rodrigo, né? Mas é difícil, muitos fogem, não é, Dalva, do convívio feminino, porque ele não tem a ereção. Agora vamos falar uma questão do orgasmo do ponto de vista feminino. A mulher, por exemplo, se ela não tem orgasmo, ela pode fingir que tem, né? Pode, né? Ela pode interpretar um papel para não perder aquele homem que ela gosta. Mas você vê o seguinte, ela só pode fazer isso porque o homem é extremamente mal informado sobre a sexualidade. Né? As mulheres leem as revistas de cabo a rabo todas as informações que são passadas ali. O homem só abre as páginas de futebol, de carro, motor, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele vai deitar não com um jogador de futebol.
ele não vai deitar com uma máquina da Ferrari, ele vai deitar com uma mulher. Né? Então, ele precisa conhecer mulher. E conhecer a mulher não significa penetrar, porque a preocupação do homem é toda penetrar, penetrar, penetrar. Não é aí que a banda vai girar. Né? Ele tem que conhecer a sexualidade feminina, ele tem que entender que ele tem que despertar. O dia que ele tem uma relação com uma mulher que está gozando de verdade, ele vai analisar o que já passou pelo leito dele e vai dizer, puxa, perdi a oportunidade muitas vezes e exagerei no papel de bobo ao longo desses anos. Né? Por quê? Porque ele não se dedica a conhecer o organismo feminino. Precisa disso. E saber hoje... explorar o clitóris, saber explorar os segredos, os carinhos. Muitas mulheres não dizem a forma como ela gosta de ser tocada, se com mais força, se com menos força, se com mais ritmo, se com menos ritmo. Ela não fala. Ela fica achando que ele tem que saber. Então, ele tem que... Não é vergonha nenhuma ele falar, é assim que você gosta? Gosta mais, gosta menos? Puxa, assim. Porque ele vai conseguir chegar lá. Né? Mas se ele parte do princípio que ele sabe tudo e não pergunta nada, ele tem muito mais chance de errar do que de acertar. Né? Porque o prazer da mulher é intenso. Muito intenso. Agora, você acredita que com essa vivência que você falou, né? Muitas mulheres, elas têm muitos parceiros em curto período de tempo. Às vezes, no mesmo ano, ela ficou com 6, 7 namorados, vamos dizer assim. Então, ela não teve tempo de conhecer nenhum deles, de criar um laço mais profundo com nenhum deles, e nenhum deles teve também tempo de criar nenhum laço. Então, o sexo dessas pessoas ficou mais ou menos aquela coisa igual como se fosse um jogo, um desempenho de atletas, né? Isso. E aquilo que você falou, as meninas têm medo de não fingir uma coisa que não estão sentindo, porque esse rapaz depois vai dizer, aquela menina é terrível, aquilo ali é um gelo, é uma geladeira, sexo para ela não existe. A mesma coisa acontece com os homens, né, com os rapazes. Exato. Eles têm medo e querem então mostrar uma coisa que não é real. Que não é real. E aí, na verdade, ele vai ali não para ter uma relação, mas para desempenhar um papel. Exato. Um jogo de futebol ou qualquer coisa. Eu digo assim, é importante que homens e mulheres saibam que toda saúde sexual envolve mente sadia, corpo sadio e envolve exercícios específicos. Se você quer ser um bom atleta, eu quero ser bom em bola, vou favorecer as pernas, eu quero ser bom no remo, vou favorecer os braços, você procura exercícios específicos para a atividade que você está afim. Então, se você quer ter uma saúde sexual, você também tem que ter exercícios específicos para a área sexual. Dentre esses exercícios específicos, o que você pode fazer? Tem uma gama enorme, tanto para as mulheres quanto para os homens. Mas é importante porque alguns exercícios dão a você muito mais facilidade de chegar ao orgasmo. Bom, se você tem uma vagina com a musculatura que você não trabalha, que você não estimula de forma adequada, que você não trabalha aquela irrigação sanguínea, não trabalha o movimento, a força, você não tem uma relação satisfatória nem para você, nem para o seu parceiro, porque você não tem pressão sobre o pênis, você não consegue perceber bem o pênis, você não consegue trazer o pênis para dentro de você, você não consegue movimentar, ajudar, colaborar no movimento. E você também não consegue, com isso, estimular, puxar a musculatura clitoriana ao mesmo tempo. Então, o orgasmo fica difícil. Existem
muitas fisioterapeutas, mulheres e rapazes, mas a maioria são mulheres, que se dedicam à fisioterapia genital, geniturinária, especificamente para mulheres, né? E para homens que têm retirada de próstata, sim, para específicos, importantíssimos os exercícios. Para controle, inclusive, da urina, né? Porque muitos homens passam a ter incontinência urinária. Isso. Mas eu, esses dias, estava atendendo uma jovem senhora de 40 e poucos anos, e essa mulher me disse, Dalva, que teve 3 partos normais. E teve problemas de ficar com a vagina um pouco dilatada, né? A musculatura um pouco flácida. E antes de fazer uma cirurgia, que falaram para ela que talvez uma cirurgia de períneo, né? Aquela cirurgia é uma plástica vaginal, que ela poderia tentar a fisioterapia geniturinária. E ela realmente procurou uma primeira fisioterapeuta que disse a ela, olha, eu não tenho especialização para isso, mas eu vou lhe dar o telefone de uma amiga que só trabalha com isso. E diz ela que conhecer essa outra fisioterapeuta foi tudo de bom para ela. Essa moça fez treinamentos com a musculatura vaginal, com a musculatura perineal. Ela não precisou fazer a cirurgia, porque ela passou a ter um controle da sua bexiga muito melhor. E diz ela, me disse no dia que melhorou, inclusive, a vida sexual. Muito. Com a fisioterapia. Muito. Porque se você tem músculos sadios, você vai ter um prazer muito maior. E os homens também têm que ter exercícios ao longo da vida dele, porque você tem o elevador peniano, que você também tem que trabalhar, que você quer ter uma boa ereção, mas nunca lembra que a ereção depende de músculos. A ereção não é um milagre, vou tomar testosterona, vou tomar Viagra e a ereção vai acontecer. Não, você pode tomar um caminhão de medicação, que se você não tem uma musculatura saudável, ela não vai agir na totalidade dela. Então, as pessoas têm que entender, é saúde mental, saúde física de forma global e exercícios sexuais específicos. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com a Dalva Brusti a respeito da sexualidade. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Me mostraram ali, temos aí 1 minutinho para a gente agradecer a presença da Dalva, né, nesse dia de trabalho dela aí, ainda vir aqui à noitinha gravar o programa conosco, fazer aqui no estúdio o programa, né? Ô Dalva, eu agradeço muito a sua vinda. Certamente os seus conselhos e o que você disse devem estar ajudando muitas pessoas e vão ajudar, porque o programa vai ser repetido durante uma semana. Então eu peço que você se despeça aí dos nossos amigos para a gente terminar aqui o programa. O objetivo de todo profissional realmente é trabalhar a informação, né? Porque as pessoas têm que ser saudáveis. A prevenção é a melhor medicação que existe. Se você busca informação, se você faz prevenção, essa é a melhor medicação, não tem contraindicação. O que eu gostaria de deixar aqui é um grande abraço para todos os profissionais que dividem a disciplina os atendimentos de forma multidisciplinar, porque isso traz também um favorecimento muito grande para os pacientes, né, quando é trabalhado de forma multidisciplinar, porque a sexualidade ela tem uma abordagem que é física, que depende muito do profissional, da morfologia, que trabalha as questões de forma mais física, depende muito do profissional que trabalha a intersecção entre o que é físico e o que é mental, o que é emocional, né? E depende também das pessoas que no entorno não criam obstáculos, como mistificam, criam punições, extrapolam, botam a religião como um órgão, como, vamos dizer assim, manipulador da sexualidade, constrangedor da sexualidade. Não. Porque a sexualidade é uma coisa que vem para somar, faz parte do ser humano. Como não é errado você enxergar, não é errado você ter paladar, não é errado você andar, também não é errado, não é pecado você ter a expressão da sua sexualidade. Então sejam felizes e façam o outro feliz.
Meus amigos, agradeço a vocês, uma semana com saúde e paz e uma boa noite para todos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.